Capítulo 21 Primeira missão. Já que trabalharemos uns com os outros até o final da missão, vamos nos apresentar. Eu sou George, um caçador Rank D, disse um dos caçadores que vieram da associação. Eu sou Jim, também sou um caçador Rank D. Classe James D, James disse com uma voz monótona. Eu sou Evan, um caçador Rank I, Evan disse sem muito interesse. Todos ficaram surpresos ao ouvir a classificação de Evan, mas a pessoa mais surpresa foi obviamente James, porque todos na academia sabem que Evan é um caçador Rank F. Você é muito corajoso para assumir uma missão como esta quando é apenas um caçador Rank I, Jim disse após ouvir a classificação de Evan. Você pode dizer isso, Evan respondeu a Jim com um leve sorriso. Você é da academia, certo? Você deve ser bastante famoso na academia com esse tipo de rosto, George disse com uma voz ciumenta ao ver o rosto bonito de Evan. Quando Evan ouviu isso, seus olhos se contraíram. Sim, eu sou muito famoso na academia, Evan disse porque todos na academia sabem sobre ele, afinal ele ganhou o título de caçador mais fraco da academia. Então, o que temos que fazer é a primeira vez que faço uma missão como esta. Tenho certeza de que com a velocidade da barreira de emergência Henry pode chegar ao clima com segurança sem a nossa ajuda, Evan perguntou com uma voz confusa porque em primeiro lugar, ele pensou que a velocidade da van seria muito lenta e eles tiveram que se concentrar lá contra monstros, mas olhando para a velocidade da van, Evan tinha certeza de que mesmo um monstro de Rank D teria dificuldade em alcançar a van. Oh, é a veterana sua missão? Bem, isto fará um breve resumo do que, Jim disse com uma expressão de velho. Levaremos 2 dias para chegar ao nosso destino e eles não poderão dirigir continuamente por 2 dias, eventualmente irão parar para descansar e nesse momento há uma grande chance dos monstros os atacarem. Monstro é uma coisa, mas também existem bandidos que roubam comerciantes sempre que tem alguma chance. Esses bandidos são mais perigosos que monstros porque, ao contrário dos monstros, eles podem usar ferramentas que podem anular a barreira e outras funções desta van. Evan ficou surpreso e, ao mesmo tempo, um pouco preocupado com a possibilidade de eles terem que enfrentar um bandido superior ao Rank D, mas depois de ouvir as próximas palavras de Jim, Evan relaxou. Embora esses bandidos sejam perigosos, você não encontrará ninguém acima do Rank D, já que a associação limpa essas áreas todos os meses. E não é impossível para os monstros nos alcançarem, mesmo quando estamos indo em alta velocidade. Existem alguns monstros como a águia do céu e os tigres da floresta que podem facilmente nos alcançar com sua velocidade, George acrescentou quando Jim concluiu sua explicação. Evan acenou com a cabeça e entendeu o que eles deveriam fazer durante a missão. Todos pararam de falar depois disso, George e Jim fecharam os olhos e não disseram nada. James estava sentado como um mudo e não disse nada depois de se apresentar a George e Jim. Evan estava olhando pela janela com um olhar entediado, mas de repente Evan viu que alguém os estava seguindo. Evan olhou com atenção e viu 5 monstros perseguindo a van, a velocidade deles também era bastante rápida e pareciam hienas. Todos os 5 monstros tinham 2 metros de altura e seu pelo era marrom claro. Há 5 monstros que estão nos perseguindo, Evan disse enquanto olhava pela janela. Jim abriu os olhos e olhou para fora, são hienas selvagens, embora sejam rápidas não conseguirão nos pegar. Evan acenou com a cabeça quando ouviu isso, porque ele também pode ver que a velocidade das hienas estava ficando lenta com o passar do tempo porque, ao contrário da van que corre com a ajuda de núcleos, os monstros estavam gastando sua resistência para pegar luz. Se você está entediado, pode olhar para fora usando isso, Evan ouviu a voz de George apontando o dedo para o teto da van. Quando Evan olhou para o teto da van, ele viu um controle deslizante ali. Evan se levantou e empurrou o controle deslizante para frente, e colocou a cabeça para fora do teto da van. A barreira da van estava atualmente desativada para economizar energia, somente quando o monstro chegou perto da van eles ativaram a barreira. Evan sentiu o vento frio da manhã quando colocou a cabeça para fora da van. O ar é bem fresco aqui, Evan disse enquanto aproveitava o vento frio.
Evan estava apreciando a vista quando de repente viu outro grupo de hienas começar a persegui-los. Quando Evan viu isso, ele primeiro olhou para James e os outros caçadores para confirmar que eles não estavam olhando para fora. Quando ele confirmou que eles não estavam olhando para fora, um sorriso apareceu no rosto de Evan. Já que estou ficando entediado, deveria praticar com Shadow Bullet. Evan apontou o dedo para uma das hienas que estava perseguindo a bala sombria. Uma pequena bala negra se formou diante do dedo apontado de Evan e disparou em direção a uma das hienas na velocidade da luz. Swish! A bala chegou diante da hiena em um piscar de olhos e perfurou sua testa, mas Evan não usou muita mana na bala, então não foi capaz de perfurar muito fundo, mas a hiena correndo ainda caiu no chão quando a bala atingiu. Uivo tiu tiu tiu. O efeito ofuscante da bala sombria foi ativado. Seu alvo fica cego por 2 segundos. Evan ficou surpreso quando até mesmo o efeito ofuscante de sua bala sombria foi ativado. Shadow Bullet. Você pode atirar uma bala feita de sombra usando mana, o poder da bala depende de quanta mana você usou para lançá-la. Há 5% de chance de o defensor ficar cego por 2 segundos depois de ser atingido por uma bala sombria. A hiena uivou de dor quando a bala a atingiu. Por causa do uivo alto, George e outros rapidamente olharam para fora. O que aconteceu? Jim disse enquanto olhava para Evan, já que ele era o único que estava olhando para fora. Nada, aquela hiena caiu de repente enquanto corria e bateu contra uma pedra. Evan respondeu sem olhar para eles. Quando Jim e os outros ouviram isso, todos pararam de olhar para fora e fecharam os olhos mais uma vez. Eu acho que eles definitivamente farão um barulho alto depois de se machucarem, Evan disse enquanto suspirava de rompimento. Evan não usou sua bala sombria novamente e após 6 horas de viagem contínua, o motorista finalmente parou a van para descansar um pouco. Fim do capítulo. Capítulo 22. Esses monstros Rank D são muito fracos, parte 1. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, Henry disse a Evan e aos outros caçadores depois de parar a van. Evan e eu ficaremos aqui para proteger o Henry e a carga, vocês dois devem explorar nossos arredores, George disse a James e Jim depois de sair da van. Tudo bem, Jim disse e foi explorar os arredores junto com James. Que tipo de monstros podem nos atacar aqui? Evan perguntou enquanto guardava a carga. Existem muitos tipos de monstros que você pode encontrar aqui. Mas a maioria deles estará em torno do posto e se não estiver errado, há um lago não muito longe daqui, monstros do tipo água aqui, George disse enquanto olhava ao redor com cuidado. James e Jim retornaram depois de 20 minutos, nós exploramos 4 metros ao nosso redor. Havia apenas alguns monstros Rank e cuidamos deles sem problemas, Jim disse depois de voltar. É bom, se nada der errado poderemos sair daqui sem enfrentar nenhum monstruoso, George disse ao ouvir Jim. Ei, pessoal, o almoço está pronto, venham aqui. Evan e outros ouviram a voz de Henry que estava comendo um bife cozido pelo motorista da van. Henry e ele montaram uma pequena churrasqueira e grelharam um pouco de carne nela. Eles estão aqui para fazer um piquenique? Evan inventou uma expressão sem palavras quando viu Henry e seu motorista fazendo um churrasco neste deserto. Vocês dois vão começar primeiro, continuaremos observando até você terminar, George disse a James e Jim, já que eles acabaram de voltar depois de explorar os arredores. Evan e George acompanharam observando os arredores em busca de monstros até que Jim e James voltaram depois de comer. As missões de transporte deveriam ser tão simples. Evan falou enquanto comia. Não, na maioria das vezes você terá que enfrentar monstros sempre que param no deserto. Estou surpreso que nenhum monstro venha nos incomodar, embora estejamos aqui por mais de 1 hora, George disse enquanto comia um grande pedaço de carne. Uivo, 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 parece que eu azarei, George disse com um olhar sem palavras. Assim que George terminou de falar, todos ouviram ouvidos de lobos. Prepare-se para lutar contra uma matilha de lobos que está vindo em nossa direção, eles estarão aqui em 20 segundos, Jim específico após ouvir os uivos.
Vocês entrem na van, nós vamos cuidar desses monstros, George disse para Henry, o motorista, que rapidamente já correu em direção à van após ouvir os uivos do lobo. Quantos são, Jim? George disse depois que ele e Evan voltaram para perto da van junto com Jim e James. Se não estou errado, deveria haver 3 lobos, Jim disse enquanto segurava sua espada. Essa é a habilidade dele. Evan pensou consigo mesmo quando Jim foi capaz de dizer quantos lobos os atacariam. Vocês 2 podem cuidar de um lobo, George disse a Evan e James, Jim e eu vamos acabar com os outros 2. Evan e James assentiram e não disseram nada, mesmo que sejam mais de 3, não deve ser problema para mim cuidar deles, Evan pensou enquanto olhava na direção de onde ouviram o uivo. Depois de 20 segundos, Evan finalmente viu 3 lobos vindo em sua direção em alta velocidade. Os lobos tinham 2 metros de altura e seu pelo era completamente verde, todos os 3 lobos olhavam para eles com seus profundos olhos amarelos cheios de sede de sangue. Tenha cuidado ao lutar contra eles, eles são lobos do vento, e sua agilidade e velocidade de reação são bastante rápidas, se você der a eles uma única oportunidade eles não vão perder, Jim disse a todos depois de ver os lobos. Depois de ver os lobos, Evan estendeu a mão para frente e uma espada saiu de sua sombra, que ele pegou sem nenhum problema. Que raio foi aquilo? George, que estava perto de Evan, perguntou quando de repente uma espada saiu do chão. Apenas uma das minhas habilidades, Evan respondeu enquanto olhava para a espada. Cara, pelo menos me diga antes se você vai fazer algo assim, pensei que tinha bandidos que nos atacaram se aproveitando da situação, George disse enquanto balançava a cabeça, qualquer um vai ficar com medo se uma espada sair de repente do chão. James estava segurando uma lança cercada por um raio roxo, George estava usando uma espada longa e Jim era o único que estava com as mãos nuas. Vamos matar esses bastardos para que eu possa almoçar, George disse e estava prestes a atacar os lobos quando ouviu, pressa. Swish! Com um movimento rápido, Evan, que estava parado ao lado dele, desapareceu e quando olhou para os 3 lobos, George viu Evan aparecer de repente como um dos lobos e cortou com sua espada o pescoço do lobo. A espada de Evan estava brilhando em azul claro, o que significa que ele estava usando mana para aumentar o poder de seu ataque. A velocidade de Evan foi muito rápida quando ele cortou a espada, então George e outros não foram capazes de ver seu golpe claramente, eles apenas viram Evan movendo a mão um pouco enquanto segurava a espada. Baque! No segundo seguinte, os olhos de James e dos outros saltaram das órbitas quando viram que a cabeça do lobo que estava na frente de Evan foi decepada e caiu no chão sem vida. A área inteira ficou em silêncio quando todos viram o que aconteceu. O que diabos eu acabei de ver? Jim disse com uma voz estupefata quando viu como um monstro Renkide foi morto com apenas um único golpe e o mais chocante foi que desde que Evan usou mana enquanto matava o lobo, todos podem dizer pela sua aura que ele ainda é um caçador de classificação. Fim do capítulo. Capítulo 23. Esses monstros Renkide são muito fracos, parte 2. O que diabos aconteceu? Evan pensou quando viu o quão facilmente ele matou um monstruoso Renkide. É um monstruoso Renkide realizado tão fraco. Evan ficou emocionado por ter sido capaz de enganar a cabeça de um monstruoso Renkide besta com uma espada normal. Evan olhou para a espada em sua mão que ainda brilhava em luz azul por causa de sua mana e notou uma camada preta muito fina junto com a camada azul de mana. A camada preta era muito fina. Evan tinha certeza de que sua visão não melhorasse depois que ele obtivesse o núcleo monarca, ele não teria notado essa camada preta. Meu ataque foi tão poderoso por causa dessa energia negra que está misturada em minha mana, Evan pensou quando viu a fina camada preta. Uivo! Tenha cuidado, Evan saiu de seu estado de torpor depois de ouvir o grito de Jim. Quando Evan olhou para os outros 2 lobos, viu que um deles já estava na frente dele e cortava seu pescoço com a garra dianteira. Evan ainda estava usando uma habilidade de pressa, então viu tudo em câmera lenta, excessivamente a espada e desviou a garra do lobo com sua espada. Evan foi empurrado um pouco para trás por causa do impulso do lobo.
Antes que o lobo conseguisse recuperar o equilíbrio após o ataque fracassado, Evan cortou com sua espada a omoplata do lobo. Uivo! O lobo uivou de dor quando seu ombro quase foi separado do resto do corpo e uma fonte de sangue irrompeu do ombro ferido do lobo. Cuidado! Evan estava prestes a atacar o lobo mais uma vez quando George gritou e sem hesitar, pulou para o lado. Assim que Evan saltou para o lado, uma lâmina verde passou por sua localização anterior e atingiu uma árvore que não estava muito longe dele. A árvore foi dividida em duas quando a lâmina a atingiu, suor frio apareceu nas costas de Evan quando ele viu isso. Eu deveria prestar mais atenção ao meu redor enquanto lutava, Evan pensou quando estava quase acabando por ignorar o segundo lobo. O que diabos está acontecendo com sua aura? Posso sentir claramente que esse cara é um caçador de posto I, então como ele pode lutar contra esses monstros de posto D como este? Jim disse com uma voz cheia de choque. Ei, vocês são da mesma academia, vocês sabem o que está apostando. George disse a James que estava olhando para Evan com a boca aberta. George e Jim não conhecem Evan, mas James sabia que Evan é o aluno mais fraco da academia e todos o chamam de lixo. O que aconteceu com esse cara? James se perguntou quando viu Evan cuidando de monstros Rank D como se estivesse brincando com eles. Há poucos dias eu vi como Mike e alguns outros alunos estavam intimidando ele estava fingindo todo esse tempo. Ei, você está ouvindo? James sai de seus pensamentos depois de ouvir a voz de Jim. Nunca falei com ele na academia, então não sei sobre ele. James não contou sobre Evan porque também não tinha certeza do que estava acontecendo aqui. Depois de escapar da lâmina de vento, Evan olhou para o lobo que o atacou e avançou em direção a ele com uma agilidade muito mais rápida que a de um caçador Rank D. Como o lobo do vento era um monstro baseado em agilidade, ele foi de alguma forma capaz de ver Evan quando ele apareceu diante dele. O lobo usou sua garra dianteira e bateu em Evan como um martelo, mas em vez de se esquivar da garra, Evan usou sua espada para colidir com a garra do lobo. Puxe! Quando a espada de Evan, que estava coberta por uma camada azul de mana, colidiu com a garra do lobo, cortando-o em dois como uma faca quente cortando a manteiga. Uivo! O lobo uivou de dor e antes mesmo que pudesse fazer qualquer coisa, Evan mais uma vez cortou com sua espada o pescoço do lobo. Desta vez, Evan não foi capaz de cortar o pescoço do lobo com um único ataque, mas mais uma vez cortou a cabeça do lobo. Depois de matá-lo, Evan olhou para o lobo que estava tentando se levantar, mas falhou miseravelmente porque seu ombro quase foi cortado pelo ataque anterior de Evan. Evan caminhou calmamente em direção ao lobo e o matou com um único golpe. James e outros olharam para Evan como se estivessem olhando para um monstro. Evan os ignorou e começou a procurar por núcleos. Infelizmente, Evan conseguiu apenas um núcleo de 3 lobos. Evan deixou cair o núcleo e sua espada no chão e ambas as coisas desapareceram de repente após tocar o chão. Evan os colocou em seu armazenamento sombrio. Evan não estava pensando em compartilhar seus núcleos com ninguém porque nos detalhes da missão estava escrito que você pode manter os núcleos do monstro que você caçou sozinho. Depois de cuidar de tudo, Evan caminhou calmamente em direção a George e aos outros. Quem é você? Jim perguntou a Evan quando ele chegou perto deles. Eu já não te disse que sou um caçador Rank I, Evan. Classificação I, mesmo um caçador de classificação D não pode matar aqueles monstros como este, George disse enquanto olhava para Evan. Eu só tenho algumas habilidades que melhoram meu poder de luta por algum tempo, disse Evan sem explicar muito. Oh, que tipo de habilidade pode melhorar seu poder em 2 níveis? Jim perguntou com uma voz sarcástica. Acho que não tenho nenhum motivo para contar a você sobre minhas habilidades, Evan disse com uma voz irritada porque estava começando a ficar irritado com as perguntas deles. Sim, você não precisa nos contar sobre suas habilidades, mas como vamos trabalhar em equipe, você deveria pelo menos nos informar que você pode facilmente enfrentar um monstro Rank D. Jim não recuou e continuou a dizer. Oh, se um caçador Rank vier antes de você e disser ei, eu posso matar monstros Rank D facilmente, você acreditaria nele.
Evan disse enquanto revirava os olhos. Quando Jin ouviu isso, ele quis dizer alguma coisa, mas nada saiu de sua boca porque ele sabia que nunca acreditaria naquela pessoa. Suspiro, me desculpe por ter exagerado, Jin disse depois de ouvir o que Evan disse. Não se preocupe, eu posso entender e não tenho intenção de treinar vocês de alguma forma, Evan disse enquanto se dirigia à mesa de churrasco onde estava almoçando. James olhou para Evan enquanto estava perdido em seus próprios pensamentos, enquanto George e Jin também estavam pensando em algo. Evan não se importou com eles porque nunca pensou em esconder seu poder desde o início. Seu principal objetivo ao vir nesta missão era fazer uma pausa depois de 2 anos e reunir alguns núcleos, se possível. Se ele esconder seu poder, como ele será capaz de coletar alguns núcleos? Espero conseguir núcleos suficientes para avançar meu primo para a classificação e mais, Evan pensou enquanto comia um bife. Fim do capítulo. Capítulo 24 Luta Noturna, Parte 1. Eu nunca vi um caçador Henki tão poderoso quanto você, Henry disse a Evan. Ele já saiu da van junto com seu motorista depois que Evan cuidou dos monstros. Obrigado, Evan disse sem muito interesse. Apenas Henry estava conversando com Evan. Jin e George, que anteriormente conversaram casualmente com Evan, agora olham para ele com cautela. Evan também entende a situação deles. Se ele estivesse no lugar deles, ele também suspeitaria se alguém de Henki matasse 3 monstros de Henki sem suar a camisa. Mas atualmente, Evan não se importou com eles porque estava pensando na fina camada preta que apareceu em sua espada antes. O que era exatamente aquela energia negra? O poder do meu ataque aumentou muito por causa disso. Evan já obteve sua janela de status e não havia nenhuma informação sobre aquela energia negra. Isso também está relacionado ao meu núcleo monarca, Evan pensou enquanto comia uma maçã. Esqueça, há muitas coisas que eu não sei sobre esse núcleo monarca, eventualmente irei descobrir tudo, Evan pensou e parou de pensar naquela energia negra. Quando sairemos daqui? Evan chamou Henry. Vamos descansar mais 1 hora antes de sair. Tudo bem, Evan acenou com a cabeça e continuou a proteger os arredores. Evan estava se sentindo bastante estranho porque depois de ver sua força, outros caçadores estavam olhando para ele com cautela. Aposto que eles deveriam estar pensando que eu estava escondendo minha força para apunhalá-los pelas costas mais tarde e roubar seus pertences, Evan pensou enquanto esfregava as têmporas. Tudo bem, vamos, ainda temos que percorrer uma boa distância, Henry descreveu enquanto seu motorista arrumava a churrasqueira e outros equipamentos. Depois de 5 minutos, todos se sentaram na van e ela começou a se mover em direção à cidade de Oclima. Olha, eu sei porque vocês estão desconfiando e olhando para mim assim, mas não tenho intenção de machucar vocês, então pare de olhar para mim como se estavam olhando para seu inimigo de longa data, Evan disse aos outros depois que a van começou para se mover mais uma vez. Jin e George hesitaram um pouco depois de ouvir Evan. Quando Evan viu isso, ele apenas suspirou e não disse nada. Embora eu não tenha conversado com ele na academia, posso dizer que ele é uma boa pessoa, então você deveria parar de suspeitar dele, ou poderemos correr perigo enquanto enfrentamos outros monstros. De repente todos ouviram a voz de James que estava sentado com seus olhos fechados. Quando George e Jin ouviram isso, eles se entreolharam e concordaram, tudo bem, vamos confiar em você, mas espero que você não faça nada suspeito. Não se preocupe, eu só queria dar uma folga na academia e reunir alguns núcleos, não tenho outro motivo para vir aqui. Colete alguns núcleos, com sua força você pode facilmente coletar núcleos de uma masmorra de Henki, disse Jin quando ouviu Evan. Minha situação é um pouco complicada então não se preocupe comigo, Evan disse sem explicar muito afinal ele não pode dizer que há 2 dias ele era apenas um caçador Henki que não consegue nem aumentar seu poder por causa de seu físico. James ouviu tudo baixinho, mas não disse nada.
A propósito, eu vi você usando duas habilidades quando estava lutando contra aqueles monstros. Você conseguiu um livro de habilidades no passado depois de limpar uma masmorra ou despertou duas habilidades ao mesmo tempo? George perguntou curioso para mudar a atmosfera. Jim e James também olharam para Evan com curiosidade porque é muito raro as pessoas terem mais de uma habilidade. Você pode obter um livro de habilidades como recompensa após concluir uma masmorra, mas é extremamente raro e pode ser vendido por milhares de créditos, dependendo do tipo de habilidade que você está vendendo. Jim e George, que são caçadores normais, nem imaginam comprar um livro de habilidades. Sim, tive sorte da última vez quando concluí uma masmorra e recebi um livro de habilidades, Evan disse com um leve sorriso. Não há como ele contar a alguém que pode obter habilidades apenas absorvendo a energia dos núcleos. Ele sabia que sua vida estaria em perigo se outras pessoas soubessem de seu físico, que basicamente pode virar de cabeça para baixo o sistema em evolução do mundo de Aurora. É por isso que Evan não usou sua habilidade Shadow Bullet durante a luta, já que seria suspeito se ele usasse muitas habilidades. Eu também limpei algumas masmorras com meus amigos, mas nunca recebemos um livro de habilidades, Jim disse em tom de inveja após ouvir Evan. Tanto Jim quanto George acreditavam em Evan que ele adquiriu sua habilidade na masmorra, apenas James estava olhando para ele com desconfiança porque assim como todos na academia ele também sabia que Evan nunca entrava em uma masmorra com ninguém. Mas mesmo que ele suspeitasse, ele não pode fazer nada. O resto do dia passou sem problemas e logo o sol estava prestes a se pôr. Vamos acampar aqui já que o sol está prestes a se pôr. Todos ouvem a voz de Henry e ninguém se opôs porque será muito difícil acampar se o sol se pôr. A van parou de se mover e todos saíram dela. Vocês dois guardam aqui, Evan e eu vamos verificar os arredores, George disse a Jim e James depois de sair da van. Tenha cuidado, será perigoso, pois já começou a escurecer, George disse a Evan sério. Evan acenou com a cabeça depois de ouvir isso, mas não se incomodou com isso porque mesmo na escuridão ele era capaz de ver claramente graças ao seu núcleo monarca, e até sentiu que podia ver melhor durante a noite. Verdadeiramente um físico de monarca, Evan pensou quando viu como era capaz de enxergar com pouca luz sem problemas. Evan e George estavam olhando ao redor, eles estavam a cerca de 100 metros de distância um do outro para que pudessem cobrir mais área e ajudar um ao outro se algo acontecesse. Evan estava segurando sua espada na mão e olhando ao seu redor com cuidado, embora fosse forte, ele sabia que estaria acabado se tornasse arrogante e não prestasse atenção ao seu entorno. De repente, Evan escolheu o som de alguém vindo em sua direção e olhou para o seu lado direito. Assim como Evan olhou para o seu lado direito, um coelho saltou dos arbustos. O coelho parece de tamanho normal, mas o que a diferença dos coelhos normais é o chifre que sai de sua cabeça. Um coelho com chifres, Evan ficou surpreso quando viu este coelho porque eles são muito raros. De acordo com o que Evan leu na internet, a carne dos coelhos com chifres é deliciosa, mas é muito difícil capturá-los porque são especialistas em escapar. Evan rapidamente relatou o dedo para o coelho com chifres e disparou uma bala sombria na direção a ele, já que o coelho era apenas um monstruoso Renki, ele não foi capaz de se esquivar da bala e morreu no local quando a bala perfurou seu cérebro. Parece que finalmente poderei provar o gosto do coelho com chifres, disse Evan e pegou o coelho com chifres. Fim do capítulo. Capítulo 25 Luta Noturna, Parte 2. O que é isso? George disse a Evan quando viu que Evan estava segurando algo em sua mão. Coelho com chifres, ouvi dizer que eles têm um gosto ótimo, Evan disse enquanto entregava o coelho a George. Sim, eu também que eles têm um gosto ótimo, ouvi, mas por que você está me dando isso? Eu não sei cozinhar, Evan disse enquanto caminhava de volta para James e Jim que estavam guardando a van e Henry. Eu pareço um chefe, George pensou enquanto seguia Evan. George deu o coelho ao motorista encarregado de cozinhar a comida. Quando o motorista viu o coelho com chifres ficou em êxtase porque também nunca comeu o coelho com chifres. Como eram 6 pessoas o motorista fez um ensopado de coelho,
Quando Evan provou o ensopado, ele realmente teve vontade de chorar de felicidade. É 100 vezes, não 1000 vezes melhor que Cup Noodles, embora seja uma pena depois de comer Cup Noodles por 2 anos a comida de Evan os padrões eram muito baixos e ele só pode comparar outros itens consumidos com o Cup Noodles. Vou ficar de guarda, vocês podem descansar um pouco, Evan disse depois que todos jantaram. Tudo bem, vou fazer um turno com você, George disse, então Dean e James voltaram para a van para dormir. A van era bem grande e Henry e seu motorista também dormiam na van. Eles acabaram de fazer uma fogueira, mas não montaram acampamento porque é muito perigoso para Henry e seu motorista dormirem ao ar livre, caso tenham que enfrentar um ataque de monstruoso à noite e não consigam voltar na van na hora certa. Como era noite, George estava tendo problemas para enxergar com clareza, embora os caçadores de nível D tivessem uma visão melhor do que os humanos normais e encontraram um pouco no escuro, ainda era difícil para George ver claramente o que estava ao seu redor. A única fonte de luz ao redor deles era uma fogueira que ardia não muito longe da van. Evan estava olhando ao redor com um olhar entediado. Como ele pode ver claramente na escuridão, ele não se incomoda com a escuridão. Evan e George continuaram de guarda e prestaram total atenção ao entorno depois de 4 horas, Dean e James saíram da van. Vocês podem ir agora, vamos ficar de guarda, Dean disse enquanto esticava seu corpo. Evan entrou na van e deitou-se enquanto se cobria com um cobertor que tirou de seu anel de armazenamento. Evan estava bastante cansado depois de todo o trabalho que fez, então adormeceu logo após se deitar. Acorde, estamos sob ataque. Evan não conseguiu dormir por muito tempo porque logo depois de 1 hora adormeceu ou ouviu o grito de Dean. George também acordou com Henry e seu motorista. Evan e George saíram rapidamente da van. Quando Evan saiu da van ele não viu nenhum monstro por perto. Cara, por que você está gritando? Não consigo ver nenhum monstro aqui. Eles estarão aqui em breve, Dean disse com uma voz grave. Quando Evan ouviu isso ele se lembrou de como Dean foi capaz de sentir os lobos antes mesmo de eles chegarem perto deles. Quantos são? George perguntou sério ao ouvir a voz grave de Dean. Não sei, mas são pelo menos 20. O que? George ficou chocado ao ouvir a quantidade de monstros. Tem certeza? George perguntou mais uma vez para confirmar que ouviu certo. Dean não disse nada e apenas olhou para a frente deles, outros também olharam na direção que Dean estava olhando. Evan não sabe se Dean era capaz de enxergar na escuridão, mas assim que olhou na frente deles viu uma horda de monstros correndo em direção a eles. Os monstros estavam a 100 metros de distância deles quando Evan os notou. Quando Evan viu os monstros, ele ficou surpreso por um momento, mas então balançou a cabeça e disse, não se preocupe, todos esses monstros são apenas Henki. Dean e outros que estavam olhando seriamente para a frente deles ficaram surpresos com as palavras de Evan, e antes que pudessem perguntar qualquer coisa, a horda de monstros veio antes deles e outros também foram capazes de ver que todos os monstros eram apenas Henki. Quase tive um ataque cardíaco mais cedo quando você disse que havia 20 monstros, George disse enquanto sinalizava aliviado. Vamos cuidar deles rapidamente, George disse e correu em direção à horda de monstros que se aproximava com sua longa espada na mão. James também agiu e atacou os monstros com sua lança coberta de luz roxa. Evan e Dean ficaram para trás para proteger a van de qualquer monstro. George se aproximou de um cavalo que corria em direção a eles e balançou sua longa espada contra o cavalo sem usar mana. Os músculos de George se projetaram e, como uma faca quente passando pela manteiga, ele cortou o cavalo em 2 partes com um único golpe. Barragem. Aquela espada deve ser muito cara, Evan pensou com um olhar de inveja ao olhar para a longa espada de George. Evan olhou para a espada surrada em sua mão que ele estava, quero dizer, tirou do campo de treinamento da academia, e seus olhos se contorceram. Vou comprar uma boa arma depois de ganhar algum dinheiro. Estalo tio tio tio. Evan ouviu o som de um raio e olhou para James, que acabou de esfaquear um monstro tipo panda. Assim como James esfaqueou o panda com sua lança, ela lançou arcos de trovão e queimou o panda como um repolho.
Sua habilidade está relacionada ao trovão ou aquela lança é especial? Evan se perguntou quando viu o trovão formar um arco ao redor de James e sua lança. De repente, uma fera parecida com um tigre saltou sobre George e veio correndo na direção de Evan. Quando Evan viu isso, ele avançou e com sua agilidade superior, conseguiu matar o tigre com um movimento rápido. É estranho, Evan ouviu Jim murmurando para si mesmo. O que é estranho? Evan disse a ele depois de matar o tigre. Não tenho certeza, mas senti como se esses monstros estivessem fugindo de alguém. Por que você está dizendo isso? Evan perguntou enquanto levantava uma sobrancelha. Estou trabalhando como caçador há mais de 5 anos, mas nunca vi tantos tipos diferentes de monstros atacando alguém em grupo, quero dizer, lutei contra uma horda de monstros maior do que essa, mas todos esses monstros eram do mesmo tipo. Mas aqui todos esses monstros são de tipos diferentes. Tem tigre, cavalo, urso, é como se em vez de nos atacar eles fugindo de alguém. Quando Evan ouviu isso, ele também olhou seriamente para uma horda de monstros e descobriu que, embora George e Jim estivessem matando monstros, ninguém os estava atacando, todos os monstros estavam tentando passar por eles como se estivessem com medo de alguma coisa e queriam fugir daqui o mais breve possível. De repente o rosto de Jim mudou e ele disse, posso sentir mais 2 presenças vindo em nossa direção. Vocês estão pare de atacar. Evan se reuniu rapidamente para James e George depois de ouvir o que Jim acabou de dizer, eles estão fugindo de alguém, eles não estão aqui para nos atacar, não desperdicem suas forças enquanto lutam contra eles. George e James não entenderam o que Evan estava tentando dizer, mas ainda assim pararam de atacar e se afastaram dos monstros. Os monstros não atacaram Evan e os outros e apenas passaram por eles como se algo os estivesse perseguindo. O que diabos está acontecendo? George disse quando viu que todos os monstros estavam fugindo deles. Mais 2 presenças estão vindo em nossa direção, não tenho certeza, mas se não estou errado todos esses monstros estão fugindo dessas 2 presenças que estão vindo em nossa direção, Jim disse com uma voz grave. Se todos esses monstros Hank estão fugindo deles, eles são pelo menos Hank D. James, que não falou o tempo todo, disse com uma voz séria. Eu só espero que eles não sejam monstros Hank C. Evan pensou enquanto se preparava para lutar. Fim do capítulo. Capítulo 26 Ogro Negro, Parte 1. Logo Evan e outros puderam ouvir os passos de pesados que se aproximavam deles. Ethan se concentrou na direção de onde todos os monstros vieram, depois de 10 segundos Evan finalmente 2 figuras humanoides vindo na direção a eles. Eles ainda estavam a 100 metros de distância deles, então outros não conseguiram ver luz, eles só conseguiram ouvir o som de passos. Evan era o único que conseguia ver luz claramente. Evan viu os 2 monstros humanoides de 3 metros de altura, com longos chifres saindo de suas cabeças, pele preta escura e um olho vermelho profundo no centro de seus rostos vindo em direção a eles. A princípio, Evan não reconheceu o monstro, mas quando finalmente acordou o monstro, seus olhos se arregalaram. Que diabos, como podem os ogros negros estar aqui? Quando outros ouviram o que Evan disse, olharam para ele com rostos chocados e antes que poderiam perguntar qualquer coisa, os 2 ogros negros chegaram perto deles. Quando outros viram os horríveis monstros de 3 metros de altura, seus rostos permaneceram brancos pálidos, não é de admirar que aqueles monstros que estavam fugindo daquele jeito, Jim disse depois de recuperar a compostura, todos aqui eram caçadores experientes, exceto Evan, então eles rapidamente saídas do estado de choque. É bom que esses ogros negros ainda sejam Hank demais, George disse enquanto segurava sua longa espada com força. Mesmo que eles sejam de nível D+, será muito difícil para nós matá-los, James disse, mesmo olhando para os ogros negros com uma cara séria. Os ogros negros são um dos monstros mais perigosos, por causa de suas habilidades anormais e inatas. Cada ogro negro possui uma habilidade inata chamada Devorar, com a ajuda dessa habilidade eles podem devorar qualquer forma de vida e aumentar seu poder.
Ao contrário dos humanos que precisam de núcleos para melhorar seu poder, os ogros negros podem devorar qualquer forma de vida e aumentar sua força. A razão pela qual outros monstros estavam fugindo desses ogros também era por causa dessa habilidade. Se você for pego por esses ogros negros, receba uma morte muito dolorosa e lenta, onde será comido vivo por esses monstros. Embora esses ogros negros ainda sejam de nível D+, mesmo os caçadores de nível C lutam quando lutam contra esse monstro porque sua defesa é muito alta. Além disso, esses monstros possuem regeneração de habilidade, então mesmo se você os ferir, eles se curarão rapidamente por causa dessa habilidade. Se este fosse qualquer outro monstruoso, Evan e outros não ficariam tão preocupados, mas o ogro negro é um assunto completamente diferente. Quando Evan viu o ogro negro, ele não tinha certeza sobre derrotá-los por causa de sua habilidade anormal de defesa e regeneração, mas Evan pelo menos tinha certeza de que sua vida não estaria em perigo porque a agilidade dos ogros negros é muito baixa, então ele sempre pode correr longe daqui se não for capaz de matá-los. Eu vou cuidar de um deles, vocês mataram outro, Evan disse a George e aos outros. Ninguém se opôs ao que Evan disse porque eles já viram como Evan foi capaz de matar 3 monstros Rank D sozinho antes. Evan correu um pouco para longe da van e jogou uma pedra em direção a um dos ogros negros. Quando a pedra atingiu o ogro, ele olhou na direção de Evan e caminhou em sua direção. O segundo ogro não foi em direção a Evan e continuou em direção a George e outros. Tudo bem, espero que esta espada surrada seja capaz de passar pela dura defesa deste ogro negro, Evan pensou enquanto segurava sua espada que estava coberta de mana azul claro. KRLRLEK. O ogro negro fez um som estranho quando se aproximou de Evan. Desculpe, mas não aprendi a língua do ogro na academia, Evan disse enquanto avançava em direção ao ogro negro. O ogro tinha 3 metros de altura, então Evan parecia uma criança correndo em direção a um adulto. Quando o ogro negro viu Evan vindo em sua direção, levantou a mão e tentou esmagar Evan enquanto usava a mão como um martelo. Evan deu um pulo e evitou o ataque do ogro enquanto cortava seu braço com a espada. Devido à sua baixa agilidade, o ogro não conseguiu se defender e foi atingido pela espada. Kaaaaaa! O ogro gritou de dor quando um ferimento profundo apareceu em seu braço. Evan ficou chocado ao ver o ferimento porque antes, quando ele lutou contra os lobos, ele foi capaz de decapitá-los com um único golpe, e ouvi dizer que ele nem foi capaz de cortar o braço do ogro. Como esperado, sua defesa está em um nível completamente diferente em comparação com outros monstros. Clerk. O ogro gritou e de repente a ferida profunda em seu braço começou a cicatrizar a uma velocidade incrível. Droga! Sua habilidade de regeneração será um pé no saco. Evan amaldiçoou quando viu como a ferida do ogro começou a cicatrizar. De repente o olho do ogro se iluminou e Evan sentiu uma sensação de crise. Sem hesitar, Evan se afastou do ogro e ativou sua habilidade depressa para aumentar ainda mais sua agilidade. Assim que Evan recuou, um raio vermelho escuro semelhante a um laser disparado do olho do ogro. Evan rapidamente saltou para o lado para se esquivar do raio e viu como o raio penetrou em muitas árvores. Se eu não recuasse a tempo e usasse a habilidade depressa, teria sido atingido por aquele raio, Evan pensou enquanto engole a sua saliva. Depois de usar o raio, o ogro fechou os olhos por um momento. Quando Evan viu isso, ele rapidamente avançou em direção ao ogro e chegou perto de sua perna direita em um piscar de olhos. Evan cortou a perna direita do ogro com sua espada. Swish! Sangue preto escuro jorrou da perna do ogro onde Evan acabou de cortar, mas ele não parou aí. Bala sombria. Evan usou uma bala sombria no mesmo lugar onde ele acabou de cortar com sua espada. Puxi! A bala perfurou profundamente a perna do ogro e uma fonte de sangue negro saiu de sua perna. Kaaaaaa! O ogro sincero de dor quando a bala sombria perfurou profundamente sua perna. Evan estava prestes a atacar o ogro mais uma vez quando seu corpo parou de se mover de repente e antes mesmo que ele pudesse fazer qualquer coisa, o ogro lhe deu um soco no peito. Evan voou para trás como uma pipa quebrada e batida contra uma árvore. Evan tossiu com a boca cheia de sangue depois de bater contra a árvore.
O que diabos aconteceu? Evan tentou se levantar ignorando a dor que sentia na região do peito, os ossos de sua caixa torácica estavam quase fraturados por causa do soco do ogro. Por que meu corpo parou de se mover de repente? Evan pensou e olhou para o ogro com uma expressão dolorosa no rosto. Quando Evan olhou para o ogro, ele viu que seu olho, que estava vermelho há algum tempo, agora estava escuro como o breu e o dano que ele feriu anteriormente em sua perna também estava curando em alta velocidade. Fim do capítulo. Capítulo 27 Ogro Negro, Parte 2. Eu sempre quis lutar contra um ogro negro, George descreveu enquanto cortava o peito do ogro, os músculos de George eram salientes e uma aura carmesim saía de seu corpo. Sua longa espada estava liberando energia gelada que congelava ao seu redor. Kaaaa! O ogro concordou de dor quando uma ferida profunda apareceu em seu peito e surpreendentemente uma camada de gelo apareceu ao redor da ferida que estava retardando sua cicatrização. Você ficou chocado quando viu o ogro negro mais cedo, agora você está dizendo que sempre quis lutar contra eles, Jin disse e deu um soco no estômago do ogro. Jin estava com as mãos nuas, mas atualmente todo o seu corpo estava cercado por uma armadura de terra e ele parecia um golem humanoide. James estava cercado por uma iluminação roxa e atacava o ogro enquanto corria ao redor dele, ele estava ocupando a atenção do ogro negro enquanto Jin e George o atacavam. KKKKKK. De repente, o ogro negro mudou sua atenção de James para Jin e pegou seu braço quando ele tentou dar um soco em sua perna. Jin, George esclareceu e tentou libertar Jin cortando o braço do ogro, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o olho do ogro se iluminou e um raio laser perfurou a dura armadura de terra de Jin. Um grito doloroso saiu da boca de Jin quando o raio laser perfurou seu ombro, após disparar o raio laser de seu olho o ogro fechou o olho por um momento. George e James não perderam essa chance e rapidamente atacaram o braço do ogro do qual segurava o reitor. A aura carmesim que emanava do corpo de George de repente se intensificou e seus músculos incharam como se estivessem queimando. Com um grito de guerra, George cortou o braço do ogro com sua longa espada e, para horror do ogro, seu braço foi decepado como um tofu. Jin caiu no chão depois que o braço do ogro foi decepado, James rapidamente se mudou de Jin e o tirou do ogro. George também se atrasou do ogro após seu ataque e tossiu com a boca cheia de sangue porque empurrou demais o corpo no último ataque. O ogro estava chorando de dor depois de perder o braço, por causa da espada especial de George que causa dano adicional de gelo, seu braço estava se regenerando muito lentamente, mesmo um ogro negro não consegue desenvolver seu membro severo rapidamente. George pegou uma poção de cura e bebeu rapidamente, então foi em direção a James, que estava dando uma poção de cura para Jin. A armadura de terra de Jin estava completamente quebrada perto da área de seus ombros e estava sangrando muito. Jin bebeu a poção de cura, embora seu ferimento demore muito para cicatrizar, a poção pelo menos parou seu sangramento. Esse bastardo é muito durão, George disse depois de se aproximar de Jin e James. Todos olharam para Evan, que estava lutando contra o outro ogro sozinho. Esse cara é realmente um caçador Henki? Jin perguntou quando viu como Evan estava lutando contra o ogro sozinho. Sua condição também não parece boa, embora ele esteja causando alguns danos ao ogro, não é suficiente para derrotá-lo por causa de sua habilidade de regeneração, James disse quando viu como todos os danos que Evan estava causando foram curados em pouco tempo. Parem de prestar atenção nele, devemos matar rapidamente esse ogro já que somos 3 pessoas aqui e ajudá-lo, George disse a eles e mais uma vez atacou o ogro. Assim que James e Jin desviaram o olhar de Evan, o olho do ogro que Evan estava lutando ficou preto e usou outra habilidade que congelou o corpo de Evan. Por causa dessa habilidade, Evan não foi capaz de mover seu corpo e foi atingido por um ogro e bateu contra uma árvore. Quantas habilidades esse maldito ogro tem? Evan disse quando viu o olho roxo do ogro. Evan olhou para sua espada e viu que ela estava cheia de rachaduras e não podia mais ser usada. Eu deveria ter roubado uma espada melhor da academia, Evan pensou quando viu a condição de sua espada.
Evan guardou a espada e bebeu uma poção de cura. Parece que terei que usar minhas mãos, Evan pensou e avançou em direção ao ogro. Quando Evan se aproximou do ogro, ele mais uma vez sentiu como se seu corpo estivesse sendo restringido por algo. Você acha que seu truque vai funcionar comigo de novo? Evan gritou e usou sua habilidade de andar nas sombras. Shadow Walk. Seu corpo se transformará em uma sombra e você poderá passar por qualquer barreira e restrição sem ser atrapalhado. De repente, Evan desapareceu enquanto corria em direção ao ogro. O ogro negro ficou surpreso quando Evan desapareceu de repente, olhou ao redor com seus olhos negros, mas não foi capaz de encontrar Evan. De repente, uma sombra negra se materializou atrás do ogro e se transformou em Evan. Depois de aparecer atrás do ogro usando sua habilidade de andar nas sombras, Evan fechou o punho e deu um soco na articulação do joelho do ogro com toda a sua força. Seu núcleo monarca começou a girar a toda velocidade e reuniu mana em torno de seu punho. Quando o punho de Evan atingiu a articulação do joelho do ogro negro, ele caiu de joelhos. Evan não parou por aí e reuniu mana em volta de suas pernas. Depois de reunir mana em volta de sua perna, Evan pulou e deu um soco na nuca do ogro. Por causa do primeiro impacto, o ogro caiu de cara no chão primeiro. Evan não perdeu a oportunidade e mais uma vez usou o andar nas sombras e chegou na frente do ogro que caiu no chão. Evan apontou o dedo para o olho do ogro e usou cerca de 50% de sua mana para criar uma bala sombria. Uma bala preta foi formada no dedo de Evan, que ele atirou em direção ao olho do ogro. Puxi! A bala perfurou o olho do ogro negro e até destruiu seu cérebro. Tudo aconteceu tão rápido que o ogro nem conseguiu gritar antes de morrer. Desde o momento em que Evan usou a habilidade de andar nas sombras, apenas 10 segundos se passaram e ele matou o ogro. Se não fosse por sua habilidade de andar nas sombras, que pode permitir que ele se movesse sem ser restringido por nada, teria sido muito difícil para ele matar o ogro quando isso acontece. Ele estava usando sua habilidade de restrição. Depois de matar o ogro, Evan sentou-se no chão enquanto ofegava pesadamente. Ele usou mais de 70% de sua mana em apenas 10 segundos, o que afetou seu corpo. Espero que este ogro me tenha dado um núcleo e quando eu o absorver com meu núcleo monarca eu receba uma de suas habilidades, Evan pensou enquanto olhava para o ogro morto. Fim do capítulo. Capítulo 28 Cidade de Oclima, Parte 1. Ainda não sou forte o suficiente, Evan pensou enquanto olhava para o cadáver do ogro negro. Estou quase sem fôlego logo depois de lutar contra um monstro de rank D+. Evan se destacou e olhou para George e outros que estavam lutando contra o ogro negro. Evan ficou um pouco decepcionado quando não foi capaz de matar facilmente o ogro negro que era apenas um monstro de rank D+. Ele pensou que com seu núcleo monarca que é rank D, e seu núcleo principal que atualmente é rank ele deveria ser capaz de lutar contra um monstro de classificação C. Mas depois de lutar contra o ogro negro ele descobriu que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Eu também não consegui controlar meu poder corretamente e desperdicei muita mana durante a luta. Deveria ter treinado um pouco mais antes de aceitar uma missão, já que o poder de Evan aumentou por uma grande margem. De repente ele não foi capaz de controlá-lo corretamente e durante a luta quando ele usou sua mana para fortalecer seu corpo ele desperdiçou muita mana. Na verdade, já foi um milagre que Evan fosse capaz de matar sozinho um ogro negro que é famoso por sua regeneração e defesa. Mesmo um caçador rank C não pode matar um ogro negro facilmente por causa de suas habilidades anormais. Você pode adivinhar isso apenas olhando para George e os outros caçadores que ainda estavam tentando matar o segundo ogro negro. Mesmo quando lutaram 3 contra 1, eles não foram capazes de matar aquele ogro negro até agora. Eu deveria ajudá-los para que possamos deixar este maldito lugar, Evan pensou e se moveu em direção a George e aos outros caçadores. Como diabos ele ainda consegue se mover? George específico com uma voz irritada. Depois de cortar um braço do ogro negro foi muito mais fácil para eles atacarem o ogro negro. Mas como Jin também foi ferido antes, eles ainda lutaram contra esse ogro, embora seu corpo estivesse cheio de vários ferimentos.
por causa da espada de George que congelou as feridas do ogro, sua habilidade de regeneração não estava funcionando corretamente. Esse ogro é como uma barata que você não pode matar, Jin disse enquanto atacava a perna do ogro com um porrete feito de pedra. James estava usando seu lançamento relâmpago para desacelerar o momento do ogro negro, mas só de olhar para os três, qualquer um pode dizer que a condição deles não era boa. Todos ficaram cansados, por outro lado, o ogro lutava como se tivesse uma resistência infinita. Droga! Não podemos continuar assim, precisamos fazer um ataque fatal se quisermos matá-lo, James incluiu enquanto apunhalava sua lança no estômago do ogro negro. Não é fácil causar danos fatais a esse bastardo por causa de sua defesa e regeneração, Jin disse em tom irritado. De repente Evan apareceu atrás do ogro como uma sombra e deu um soco na articulação do joelho do ogro como da última vez. Por causa do ataque repentino, o ogro caiu de joelhos após perder o equilíbrio. Prepare-se para atacar seu olho, Evan gritou e depois de pular deu um soco na nuca do ogro. Até mesmo George e outros ficaram surpresos quando Evan apareceu de repente atrás do ogro usando sua habilidade de andar nas sombras, mas eles não perderam a chance que Evan lhes deu. Por causa do soco de Evan, o ogro caiu de cara no chão. George foi o primeiro que veio antes do ogro negro e cortou seu olho com sua longa espada. Puxe! O olho do ogro negro explodiu por causa do golpe da espada de George, assim como George estourou o olho do ogro James que chegou lá cercado por uma iluminação roxa. James usou sua lança e acertou o olho do ogro. Estalar tio tio tio. Um raio estalou ao redor da lança de James e como a defesa do ogro era muito fraca naquela área, sua lança perfurou todo o caminho até o cérebro. O acendimento da lança cozinhou o cérebro do ogro e o cheiro desagradável de carne podre e cozida permeia a área. Esse bastardo finalmente morreu, George disse e sentou-se no chão. Devíamos sair daqui, logo outros monstros virão aqui depois de sentir o cheiro de sangue, James disse aos outros depois que mataram o ogro negro. Todos assentiram depois de ouvir isso. George, você pode me dar sua espada por um momento? Minha espada quebrou durante a luta. Quero procurar o núcleo, mas a pele desse ogro é bem dura, Evan disse com um tom envergonhado. Claro, George deu sua espada para Evan sem nenhum problema porque se não fosse por ele quem sabe quanto tempo eles teriam levado para matar esse ogro negro. James e outros também procuraram um núcleo no corpo do segundo ogro negro e outros monstros de Henki que mataram anteriormente. Evan chegou perto do ogro negro que ele matou e usou a longa espada de George para procurar o núcleo próximo ao seu coração. Os olhos de Evan brilharam quando ele encontrou um núcleo preto arroxeado perto do coração do ogro negro. Espero que quando meu núcleo principal atingir o rank D e eu absorver isso com meu núcleo monarca eu receba uma habilidade deste ogro negro, Evan murmurou para si mesmo porque todas as habilidades que o ogro negro tinha eram muito poderosas e ele também queria obter suas habilidades. Depois de pegar o núcleo, Evan usou sua habilidade de armazenamento de sombras e o corpo do ogro de repente começou a afundar no chão. Evan pode vender o corpo do ogro negro por um bom preço, as pessoas podem usá-lo para criar uma arma e outras coisas. Evan não sabia quanto espaço sua habilidade de armazenamento de sombras tinha, então ele não tinha certeza sobre como armazenar o corpo do ogro, mas felizmente ele conseguiu armazenar o corpo inteiro sem nenhum problema. Sua habilidade é bastante impressionante, as pessoas têm que comprar anéis de armazenamento caros se quiserem vender os corpos de monstruosidades depois de matá-los, mas você pode simplesmente mantê-los com sua habilidade, Jin disse quando viu como o corpo do ogro negro afundou o chão. Jin e outros também encontraram um núcleo no corpo do segundo ogro negro. Evan tentou guardar o segundo corpo do ogro em seu armazenamento nas sombras, mas não conseguiu guardá-lo. Parece que terei que aumentar o nível do meu núcleo se quiser armazenar mais coisas nele, Evan pensou enquanto balançava a cabeça. Henry, vamos sair daqui já que outros monstros virão aqui em breve depois de cheirar o sangue, George disse a Henry depois de se aproximar dele. Henry assentiu e todos logo partiram para a cidade de Oclima mais uma vez. Fim do capítulo.
Capítulo 29 Cidade de Oclima, Parte 2. Você pode vender esse núcleo de ogro negro para mim. Evan disse a Jin e outros porque ele queria absorver o núcleo do ogro negro usando seu núcleo monarca. Bem, eu não me importo, já que você também nos ajudou a derrubar aquele ogro, George disse enquanto olhava para James e Jin. Os dois também não se opuseram a isso, então George deu o núcleo do ogro negro para Evan. Deixe-me saber o número da sua conta e irei transferir o dinheiro, Evan disse alegremente quando recebeu o núcleo. George informou o número de sua conta bancária e disse, basta transferir 45 mil créditos. Mas os núcleos de classificação D+ podem ser vendidos por 60 mil créditos sem nenhum problema, Evan disse com uma cara confusa porque George estava pedindo apenas 45 mil créditos por um núcleo de classificação D+. Você também nos ajudou a cuidar daquele ogro, então é claro que não vamos ficar com a sua parte, disse Jin enquanto acenava com as mãos. Quando Evan ouviu isso, ele enviou e transferiu 45 mil créditos para George, que os dividirá mais tarde. Evan ficou feliz por não ter recebido como companheiro de equipe algum caçador de lixo que envelhece com toda força e tenta tirar a fortuna de outras pessoas. Mesmo quando Jin e outros descobriram que Evan era apenas um caçador renque no começo, eles não zombaram dele nem disseram nada a ele. No início Evan encontrou essa missão, ele descobriu que encontraria alguns caçadores meio apoiados que tentariam fazer algo estúpido quando descobrirem que ele é apenas um caçador renque. Agora eu só tenho que avançar meu primo para o Rank D para que eu possa mais uma vez absorver os núcleos através do meu núcleo monarca, Evan pensou e guardou o núcleo do ogro. Asterisco 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 asterisco. Devemos chegar lá em 1 hora, Jin disse enquanto examinava para fora. Finalmente vou dormir em uma cama confortável hoje, George disse enquanto bocejava. Já se passaram 2 dias desde que Evan e outros foram atacados pelo ogro negro. Felizmente, nada de importante aconteceu após o ataque do ogro negro e eles estão prestes a chegar à cidade de Oklahoma. Durante esses 2 dias, Evan conseguiu coletar mais 2 núcleos de classificação D e 5 núcleos de classificação E. Agora ele tinha 3 núcleos de classificação D, 5 núcleos de classificação I e 2 núcleos de classificação D+, mas estes não são suficientes para empurrar seu núcleo principal para a classificação I+. Além disso, ele não usará núcleos de ogro preto em seu núcleo principal. Foi melhor do que eu esperava, Evan pensou quando eu poderia chegar à cidade de Oklahoma em breve. Uma das razões pelas quais ele decidiu fazer uma missão em vez de ir para a masmorra foi para ganhar alguma experiência em missões, porque os exames práticos para os alunos da Academia de Caçadores serão realizados em breve. Evan nunca participou de nenhum exame prático porque exige que você mostre suas habilidades e força e Evan, que nada mais era do que um caçador Rank F, não pode fazer nada durante o exame prático. Normalmente nas provas práticas os alunos receberão da academia uma missão que deverão cumprir para obter uma pontuação melhor. Essas missões podem ser qualquer coisa como exterminar alguns monstros em uma área específica, matar alguns bandidos que roubam os comerciantes, limpar uma masmorra e muito mais. Agora que Evan tinha forças suficientes ele também queria participar dos exames práticos da academia e por isso decidiu fazer uma missão que o ajudaria a entender como tudo funciona durante uma missão. Olha, estamos prestes a chegar lá, Evan olhou para fora pela janela depois de ouvir a voz do reitor e viu muros de 50 metros de altura e um portão onde 2 caçadores estavam sentados conversando entre si. Ouvi dizer que a maioria das cidades é protegida por uma barreira, então por que existem esses muros altos? Evan perguntou quando viu paredes de 50 metros de altura. A cidade de Oclima também é protegida por uma barreira, mas é bastante fraca quando comparada com a barreira da cidade de Astrate. Você acha que uma barreira dessa magnitude pode ser instalada em qualquer lugar? George disse enquanto olhava para os muros altos. Evan acenou com a cabeça em compreensão quando ouviu isso. Ele também entende que uma barreira que pode repelir todos os monstros não pode ser instalada em todos os lugares, afinal esse tipo de barreira deve ser muito difícil de criar.
Logo a van chegou perto do portão da cidade, onde 2 guardas estavam sentados, ambos eram Hank-C e pareciam bastante entediados. Henry tirou alguns papéis e mostrou-os aos guardas que permitiram que entrassem após verificarem os papéis. Vocês podem ficar no Hotel Four Seasons, eu já reservei seus quartos lá, basta mostrar sua identidade de caçador depois de ir para lá, partiremos para a cidade de Astrat amanhã, quando eu terminar meus negócios aqui, Henry disse a Ethan e outros após entrar no cidade. Vamos, eu sei onde esse hotel está localizado, Jim disse e saiu com Evan e outros. Henry teve que resolver sua carga antes de poder voltar para o hotel. Evan olhou ao redor da cidade enquanto seguia Jim, ao contrário da cidade de Astrat, que está repleta de edifícios modernos, a maioria dos edifícios na cidade de Oclima eram de estilo medieval. Evan sentiu como se tivesse voltado no tempo em que a tecnologia não estava desenvolvida, mas apenas a aparência da cidade era de estilo medieval, havia todas as instalações modernas disponíveis. Depois de 10 minutos de caminhada, Evan e outros finalmente chegaram diante de uma grande vila de aparência medieval com a placa Hotel 4 Temporadas, pendurada em cima dela. Evan e outros entraram e Evan ficou surpreso ao ver como o piso era feito de uma linda madeira marfim que lhe dava uma aparência luxuosa. Eu me pergunto quanto custa ficar aqui por uma noite, Evan pensou quando viu o quão luxuoso o hotel era. Embora Henry fosse quem estava pagando, ele não pôde deixar de pensar nisso porque passou a maior parte de sua vida sendo pobre. Depois de entrar no hotel, Jim e outros foram até a recepção e mostraram suas identidades. Assim como Henry disse, depois de mostrar a identidade, a recepcionista deu-lhes a chave do quarto. Como todos estavam bastante cansados depois de guardar a carga por 2 dias sem dormir muito, todos foram para seus quartos. Fim do capítulo. Capítulo 30 Nova Espada. Evan e os outros chegaram à cidade de Oklahoma à tarde, então quando Evan acordou depois de dormir já era noite. Evan olhou para o relógio e já eram 7:30 da noite. Evan esfregou os olhos e se levantou. Ele lavou o rosto e pensou no que deveria fazer. Eu queria ficar aqui um pouco e relaxar um pouco, afinal é a primeira vez que saio da cidade de Astrat, mas vamos embora amanhã, Evan disse com um suspiro porque ele queria relaxar aqui um pouco antes de voltar para a academia. Infelizmente, Henry voltará amanhã. Eu deveria visitar o mercado e comprar uma espada, Evan pensou quando se lembrou do estado de sua espada. Mas primeiro, Evan declarou-se com um sorriso brilhante, vou saborear os pratos mais caros deste hotel, disse Evan com um sorriso que lembra um bandido porque Henry é quem vai pagar pela comida que vai comer aqui. Já que aquele cara vai voltar amanhã e eu não posso me divertir aqui fazendo turnê, vou sacar o dinheiro dele comendo todos os pratos caros aqui, Evan pensou e pediu os pratos mais caros do hotel através do telefone fixo dele sala. Pouco depois de 10 minutos, alguém bateu na porta, quando Evan abriu a porta e viu um garçom com um carrinho cheio de comida. Evan permitiu que o garçom entrasse na sala e saiu depois de colocar toda a comida na mesa. Embora eu tenha pedido tudo com entusiasmo, posso comer tudo isso. Evan murmurou para si mesmo ao ver quantos pratos pedidos sem nem perceber. Bem, estou na minha fase de crescimento, deveria pelo menos comer isso, Evan disse e começou a procurar comida. Eu sinto que sou um jovem mestre rico de segunda geração, Evan disse enquanto acariciava sua barriga redonda que se tornou como uma bola de futebol depois que ele terminou de comer tudo. Vamos ver se há uma loja de armas por perto, Evan disse enquanto pegava seu telefone. Depois de pesquisar na internet, Evan encontrou algumas lojas não muito distantes de sua localização. Tudo bem, vamos ver se consigo encontrar algo decente aqui, Evan disse e saiu do quarto do hotel. Evan saiu do Hotel Four Seasons e foi em direção ao mercado seguindo o mapa que pegou na internet. Muitos ferreiros no mundo Aurora podem criar artes extremamente poderosas usando vários materiais. Como Evan não tem muito dinheiro atualmente, ele queria comprar uma espada normal para poder usar por enquanto. Após 10 minutos de caminhada, Evan chegou a uma loja, Rose Artifacts.
As coisas que os ferreiros criam a partir de partes do corpo de monstros e outros materiais mágicos são chamadas de artesãos. Somente ferreiros extremamente talentosos podem criar trabalhos. A outra maneira de obter arte é limpando uma masmorra. Depois de limpar uma masmorra, há uma grande chance de você receber um artefato como recompensa. Bem-vindo, disse um atendente a Evan quando ele entrou na loja. Como podemos ajudá-lo? Estou procurando uma espada, Evan disse. Por favor, vá para o segundo andar, a maioria das armas está sendo vendida lá, disse o atendente a Evan. Evan acenou com a cabeça e foi para o segundo andar. Havia muitas armas no segundo andar, como espadas, lanças, facões, arcos e muitas outras. Evan foi na direção da seção onde a maioria das espadas foram colocadas. Evan ignorou a espada de rank F e entrou na seção de espadas de rank D. Há mais do que eu esperava, Evan disse quando viu cerca de 50 espadas de nível D. Evan se mudou de uma espada azul clara e olhou para ela. Frost Sword, rank D, uma espada leve criada a partir dos ossos de um tigre gelado pode aumentar o poder do seu ataque de espada em 50%. Um aumento de 50% no ataque de espada é muito bom, Evan pensou e olhou para outra espada. Espada da Lua, classificação D, uma espada feita de pedra da Lua que absorveu a luz da Lua por 20 anos. Causa 10% de dano extra a monstros do tipo escuridão. Evan continuou a olhar para a espada de classificação D e, eventualmente, encontrou uma espada que gostou. Espada de aço Nether, classificação D, uma espada feita de aço inferior é muito afiada e pode cortar até mesmo o metal mais duro. Por causa do aço inferior, o fluxo de mana foi melhorado em 20%. Evan tentou imbuir sua mana na espada e descobriu que ela estava fluindo para dentro da espada sem nenhum problema. Embora esta espada fosse normal quando comparada com outras espadas de nível D, Evan achou esta espada perfeita por causa de seu peso e tamanho que combinavam com sua espada anterior. Evan foi até o balcão enquanto segurava a espada de aço inferior e disse, eu quero comprar isso. Espada de aço inferior vai custar 50.000 créditos, disse a recepcionista depois de ver a espada de aço inferior. Evan sentiu como se seu coração estivesse sangrando, mas ele ainda comprou a espada. Só tenho 5.000 créditos restantes. Evan conseguiu 120.000 créditos depois de vender os núcleos. Ele comprou poções de cura e de mana junto com algumas outras coisas antes de vir para a missão. Ele gastou 20.000 créditos nessas poções, depois roubou o núcleo do Ogro Negro de George e outros e agora esta espada. Em apenas alguns dias ele gastou todo o dinheiro que conseguiu com a venda dos núcleos. Suspiro, estou muito pobre de novo, Evan pensou depois de sair da loja. Evan vagou pela cidade por algum tempo depois de comprar a espada e voltou para o hotel depois de 1 hora. Quando Evan voltou, encontrou George e outros que estavam conversando com Henry. Você voltou da sua turnê, Henry disse quando viu Evan. Vamos jantar, quer se juntar a nós? Desculpe, eu já comi, vocês podem ir sozinhos, Evan disse depois de ouvir Henry. Tudo bem, lembre-se que partiremos amanhã de manhã, então durma bem, Henry disse a Evan e foi com George e os outros. Evan voltou para seu quarto e começou a assistir a um filme no celular, já que não tinha mais nada para fazer. A noite passou assim e o dia seguinte chegou. Fim do capítulo. O homem nasceu livre, e por toda parte está acorrentado. Jean-Jacques Rousseau.